Paz do Senhor a todos, paz do Senhor aos que estão aqui na igreja e também aos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Vamos nos colocar de pé? Vamos ler o Salmo de número 100, para dar início ao nosso culto de hoje. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, e servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, e bendizei o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus, glória a Jesus. É um convite nós celebrarmos ao Senhor nessa manhã. É um convite a nós louvarmos ao nosso Deus, o Deus que é criador e sustentador de toda a sua criação. E hoje, o primeiro dia da semana, nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor para prestarmos a Ele ao culto, para louvarmos a Ele, para bendizer o seu santo nome. Então não vamos perder tempo, não vamos perder essa oportunidade, mas vamos aproveitar cada minuto, cada segundo e louvarmos ao Senhor, apresentarmos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem restaurado a nossa vida a cada dia, a cada momento, Senhor. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem apresentado a nós, pelo que o Senhor tem ensinado a nós. Obrigado porque o Espírito Santo tem nos conduzido e tem nos orientado a vivermos cada vez melhor. Eu lhe agradeço, Senhor, pela minha vida, lhe agradeço pela vida dos meus irmãos, Senhor, e lhe peço que nessa manhã o Senhor esteja presente neste lugar, o Senhor esteja presente na nossa vida, o Senhor receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todo o nosso culto, Senhor. E que o Espírito Santo venha nos alegrar, que o Espírito Santo venha se manifestar em nosso meio, que o Espírito Santo venha aquecer a nossa vida, aquecer os nossos corações, para que possamos louvar ao Senhor cada vez melhor. Fica conosco, Senhor, e receba toda a nossa adoração no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos continuar de pé e vamos todos juntos louvarmos ao Senhor. Aleluia, vamos louvar o Senhor esta manhã, o Deus do impossível. Cante conosco. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está.
impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Aleluia! Se isso é verdade na tua vida, meu querido, você está cantando é para o Deus do impossível, aquele que pode tudo fazer. Aleluia! Maravilhoso estarmos aqui nesta manhã na presença do Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui? Aleluia! O salmista, ele diz que ele prefere estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Sabe por quê? Não era questão de ir para a casa do Senhor, não é estar na igreja, apesar de ser muito prazeroso quando nos juntamos aqui em comunhão. Mas o que o salmista sabia é que quando ele estava na casa do Senhor, o que estava representado ali era a presença do Senhor. O que ele tinha saudade, o que ele tinha fome, era da presença do Senhor, da comunhão com o Espírito Santo de Deus. E quando nós entramos nesse lugar, igreja, algo diferente acontece na nossa vida. Quando nós nos rendemos na presença do Senhor, algo de verdade acontece na nossa vida. Ontem eu estava orando pela igreja, por esse momento do louvor, e eu senti da parte do Espírito Santo que Ele queria fazer algo esta manhã. Ele queria fazer algo na tua vida, e Ele quer curar o seu interior. Almas precisam ser curadas aqui, feridas precisam ser curadas, traumas precisam ser curados, precisam ser esquecidos, a dor precisa ir embora. E só você conhece esse profundo do teu coração, você e o Espírito Santo. E o que ele falou é: eu vou estar tocando na igreja, eu vou estar curando almas, vidas vão estar sendo transformadas. E durante este louvor, o Espírito Santo vai estar fazendo isso em você. Ele está aqui nesse lugar, a presença dele é real aqui. Aleluia. Te convido a se render, igreja. Se renda na presença do Espírito Santo. Vem neste lugar com a tua presença, Senhor, cura vidas. Comece a clamar a Ele pela tua cura agora. Vamos cantar juntos. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Você crê nisso? Vamos do início? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixa. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado.
suas mãos e adore. Aleluia. Saiba disso, sempre tem um novo amanhã preparado para mim e para você. Aleluia. Oh Senhor, clamamos pelo teu nome. Vamos do início, igreja. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, só tu és a direção. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim e pra você. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Chame pelo nome dele, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui, eis aqui a tua igreja, Senhor. Clamamos pela tua presença neste lugar. O Senhor é o motivo do nosso culto e a nossa adoração. Glória a Deus, glória a Deus. Renda aos pés do Senhor. Renda aos pés do Senhor neste momento. Entregue sua vida a Ele. Lance aos braços do Senhor. Entregue totalmente a Ele a sua vida. Entregue totalmente a Ele a sua mente, o seu coração, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas ansiedades. Ore ao Senhor nessa hora, entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele a sua vida, entregue completamente a Ele a sua vida. Deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, deixe o Espírito Santo preencher a sua vida, deixe o Espírito Santo restaurar a sua vida, deixe o Espírito Santo agir na sua vida, deixe o Espírito Santo renovar a sua vida. Entregue a Ele neste momento, entregue ao Espírito Santo a direção da sua vida, entregue ao Espírito Santo toda e completamente a sua vida. Entregue a Ele neste momento, e esteja com Ele no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado por tudo, obrigado por tudo. Eu entrego a minha vida, eu entrego todo o meu ser, eu entrego toda a minha mente, eu entrego todo o meu coração a Ti, Senhor, e peço que haja, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, é no nome de Jesus. Haja, Senhor, em nosso meio, haja, Senhor, na Tua igreja, haja, Senhor, no nosso meio nessa hora. Derrama o fogo do Teu Espírito, derrama o fogo do Teu poder. Queima, Senhor, toda a iniquidade, queima, Senhor, todo o pecado. Haja, Senhor, purifica a nossa vida, santifica a nossa vida, é no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Glória a Ele, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Senhor da glória,
Neste momento nós vamos ofertar a Ti, Senhor. E eu lhe peço, Pai, que não receba apenas a oração dos nossos lábios, apenas a adoração do nosso ser, mas que receba também as nossas ofertas nessa hora, Pai, como incenso suave a Ti, como sacrifício suave a Ti, como oferta ao Teu coração. Receba, Senhor, a nossa oferta no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Os irmãos se assentem um instante. Se ainda houver entre nós crianças até 10 anos, os pais têm a liberdade de sair e conduzi-las para que elas possam participar do seu culto. No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Você que já ofertou ao Senhor, se coloque de pé, vamos juntos louvar esse cântico. Porque Ele a morte venceu. Aleluia. Morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. Disseste agora, proclama tua glória, ressuscitaste, vivo está. És invencível,
Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, que bom que você veio aqui nesta manhã. E que bom que você não optou por ficar em casa para acompanhar pelas redes sociais. Porque nós tivemos um problema e estamos sem sinal. Todo mundo que está em casa não está acompanhando nesta manhã. E a gente vai ver se consegue resolver isso na transmissão do culto à noite. Então você é um privilegiado. Graças a Deus, que bom que você veio. Você trouxe a sua Bíblia? Diga assim: eu amo a palavra de Deus. Ela me fala todos os dias. Revela os mistérios de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Quantos creem que Deus tem uma palavra para o seu coração? Diga: eu creio. Então abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Quero falar aos irmãos sobre esse texto que fala sobre o vale de ossos secos. Graças a Deus. Aqui é um processo de restauração de Deus ao seu povo. Então, eu quero falar hoje, nesta manhã, fazendo uma pergunta. No processo de restauração espiritual, o que depende de Deus e o que depende do homem? O que na sua vida, para a sua vida ser restaurada, o que depende de Deus e o que depende de você? Então eu quero que você abra o coração para o que Deus tem para falar conosco nesta manhã, amém? Então convido você para nós meditarmos do verso 1 até o verso 14. Diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Era uma visão. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor o soberano: soprarei o Espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouvi em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetiza aos ventos, anuncia-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venham dos quatro ventos, sopre nesses corpos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, e não há mais esperança, a nossa nação acabou. Portanto, profetize a eles e diga: assim diz o Senhor o soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e vos farei sair dela.
então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu sou o Senhor. Falei e cumpri o que prometi. Sim, eu sou o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se assente, meus queridos, permaneça com a sua Bíblia aberta. Graças a Deus. Queridos, a narrativa desse texto, ele mostra a situação de Israel. Eles tinham uma necessidade de restauração. Quando o profeta Ezequiel escreve esse texto, eles estavam vivendo em escravidão, no cativeiro. É importante que você entenda isso. E quando a gente olha a história de Israel, olhando no Antigo Testamento, vendo vários profetas que vieram e pronunciaram a palavra de Deus, a gente percebe que o povo de Deus, eles estavam desprovidos de vida espiritual. Entenda isso, irmãos, no começo dessa palavra. O povo estava desprovido de vida espiritual. É importante que você entenda isso. E a gente vai ler na Bíblia, a gente vai perceber isso. Quando você vê o profeta Isaías, ele contempla essa condição espiritual desse povo e diz: este povo está enfermo da cabeça aos pés. Então ele chama o povo ao arrependimento. E ele diz assim: quem creu em nossa pregação? Eles não creram. Eles foram chamados, eles foram motivados para isso, eles não ouviram. Quando você vê o profeta Amós profetizando, você vê o livro, diz que Amós olhou o povo e viu que o culto que eles estavam oferecendo estava sem vida. A música era só barulho estridente aos ouvidos de Deus. Ele chamou a nação ao arrependimento, mas eles não ouviram. Quando você olha o profeta Oséias, ele olhou para a nação e viu a sua infidelidade, a sua instabilidade espiritual, a sua depravação moral. E ele chamou ao povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Quando você olha a história do profeta Miqueias, Deus mandou o profeta profetizar a esse povo, e esse povo estava enfadado de Deus. É o que o texto diz, é o que o profeta diz: vocês estão enfadados. Deus falou àquele povo, mas aquele povo não quis ouvir. Deus manda o profeta Jeremias, e este chorou porque o povo havia abandonado Deus, o manancial de águas vivas, e cavando cisternas rotas para si, e eles não quiseram ouvir. É interessante que nós vamos vendo aqui que Deus falou várias vezes àquele povo, chamou, aconselhou, exortou, mas eles não quiseram ouvir. Deus chamou o povo pelo amor e eles não vieram. Deus mandou o açoite, o chicote, a espada, o cerco do inimigo, o cativeiro. Então a Assíria veio, a Babilônia, e levaram o povo para o cativeiro. Esse é o contexto do que estava acontecendo. E agora vem o profeta Ezequiel, e ele entra em cena e vê o progresso do mal. Ele vê aqui uma sequência, resultados da desobediência, do fruto da rebeldia. Agora não é só um povo doente, a enfermidade deu lugar à morte. Nós vemos isso nesse texto, um monte de ossos secos e sua vida sem esperança. E isso aqui, irmãos, é retrato de um povo caído, de uma esperança morta, uma vida inerte, sem iniciativa, sem ação. Quando a gente lê esse texto, em muitos detalhes, a gente vê que diz que esses ossos secos era toda a casa de Israel. O verso de número 13 fala que eles estavam numa sepultura existencial.
Eles anteciparam a morte por não terem tomado posse da vida, não terem crido na vida. E a vida que Deus estava oferecendo, ela a partir de um princípio: obediência, compromisso, mudança de vida. Então Deus havia agora usado outro meio para trazer aquele povo à consciência. Então, a partir do verso 11, a gente percebe uma coisa interessante. Ok. Então nós vimos aqui a partir do verso 11 uma coisa interessante, que eles haviam recebido toda aquela ação de Deus em favor deles, naqueles ossos, e eles voltaram a viver, literalmente. A partir daqui do verso 11 eles receberam fôlego de vida, eles passam a viver, mas ainda faltava uma espécie de vida, porque aquela vida, eles estavam ali, mas indiferentes a tudo ainda que estava acontecendo. Eles estavam vivos, mas eles, mesmo quando antes eles de chegarem à condição de ossos secos, eles também tinham vida. O pecado havia levado eles a uma situação difícil, porque o pecado, ele separa, divide, afasta as pessoas, ele incrimina. Eles estavam não só sem vigor, mas também dispersos, alheia. Haviam rompido na comunhão, no culto, muros que separavam eles. Feridas abertas nos relacionamentos, havia uma distância na vida de comunhão uns com os outros. Então eles chegaram a essa condição de ossos secos. O povo de Deus, irmãos, estava como que um vale de ossos secos. Essa era a condição do povo de Israel. E eu olhando para esse texto, eu penso uma coisa interessante, que não é essa a situação de muitos crentes hoje, com ausência de vida, de entusiasmo, ausência de prazer na casa de Deus, sem prazer na oração, sem interesse na leitura da Bíblia, crentes que não vão para diante de Deus, que não jejuam mais. Então, quando a gente lê um texto desse, a gente precisa olhar para ele não apenas como história. A gente precisa olhar para esse texto como um texto profético. E Deus está falando uma coisa interessante. E é tão interessante, que a Bíblia, ela diz o seguinte, que o sábio aprende com erros dos outros, enquanto que o tolo aprende com os próprios erros. Então ele está mostrando aqui que o povo de Israel, eles aprenderam com os próprios erros. E isso veio sobre a vida deles com sofrimento, como muitas perdas, como muita tristeza, com muita angústia na alma, no corpo propriamente dito. Então são nessas condições que a vida abundante que Cristo oferece parece estar ausente. O poder do Espírito Santo parece ser desconhecido, porque muitos estão dormindo, outros estão imitando e amando o mundo, outros flertando com pecado, outros apáticos e alheios às coisas de Deus. Então é assim que nós começamos uma história de sofrimento. Foi assim que iniciou-se a história desse povo. O povo de Deus, irmãos, manifestava sinais de morte em suas vidas. É importante a gente fazer essa leitura, porque quando você fala de você avaliar sinais de morte, existem alguns sintomas para isso, existem alguns diagnósticos para isso. Você percebe que um morto não tem apetite. O morto espiritual, ele não tem fome de Deus, ele não tem sede de Deus. Você precisa fazer essa leitura de você.
o seu nível de vontade das coisas de Deus, a fome que você tem de estar na presença de Deus, de ler a palavra dEle, de ter comunhão com Ele. Você percebe que o culto para eles era uma canseira, eles não tinham prazer na leitura da palavra. E uma pessoa morta, irmãos, não sente saudade de Deus, não ama Deus de fato, não busca Deus em primeiro lugar, não coloca as coisas do alto lá na frente. Um sinal de morte espiritualmente que se aproxima, que se avizinha, é quando o que atrai os crentes são os prazeres do mundo, é a fascinação da riqueza, são só as coisas materiais. Isso é um sinal de que a morte espiritual aproxima. Um morto insensível, ele não tem nenhum tipo de reação. Deus fala, Deus chama, Deus exorta, mas não escutam. São surdos espiritualmente. Eles não se constrangem com o amor de Deus, nem se abalam com o fogo do inferno. Não importa com a condição do erro, do engano, não conseguem tocar a vida com discernimento. O morto, irmãos, espiritualmente, ele não tem ação. Ele não se levanta. Ele não se posiciona. Ele não trabalha para Deus, ele não tem tempo para Deus, ele não se empolga com Deus. O morto é onde a vida está absolutamente ausente. Ele afasta das pessoas, ele se deteriora, ele é indiferente. E Israel já era como um monte de ossos sequíssimos, é o que o texto aqui está dizendo. É isso que ocorre, irmãos, com as pessoas que estão espiritualmente mortas. E aí a gente precisa fazer essa exegese e aplicação para a nossa vida. Porque quando nós olhamos para nós temos uma série de papéis sociais que nós desenvolvemos. E a gente precisa dizer como eu estou espiritualmente vivo nos meus papéis sociais, como marido, como pai, como esposa, como filhos, como irmãos, como pastor, como líderes, como crentes. Então, você precisa entender que essa avaliação só eu posso fazer. Esse tipo de avaliação só você pode fazer na sua vida. Porque Deus não deixa de ser Deus. Não importa se você o ame muito ou você peque muito, Deus não deixa de ser Deus. Então, essa avaliação, nós precisamos entender o que está dentro de nós, o que está acontecendo conosco. Quando a gente lê esse texto, também a gente vê uma coisa interessante, que Deus se apresenta como um agente dessa restauração. Então você vai entender o papel de Deus, aquilo que Deus faz. Você vai ver aqui que Deus é quem toma a iniciativa dessa restauração. No verso de número 6, olhe na sua Bíblia, no verso de número 6, ele diz assim: ele diz no final do versículo: então vocês saberão que eu sou Deus. Há uma coisa interessante, irmãos, que ele diz assim, que vai ter algum sinal que você vai saber que é de Deus. Vai ter alguma coisa acontecendo que você vai olhar e dizer, é Deus. Então Deus está falando para aquele povo, vocês saberão que é Deus. Tudo, irmãos, provém de Deus. É Ele quem chama, é Ele quem justifica, é Ele quem transforma, é Ele quem levanta da morte, é Ele quem perdoa os nossos pecados. A iniciativa é dEle. É Deus quem faz Ezequiel andar no meio do vale. É Deus quem pergunta ao profeta, pode viver esses ossos? É Deus quem manda o profeta profetizar. Toda a ação para levantar da morte é iniciativa de Deus. Olhe no verso 5, você vê isso acontecendo claramente. No verso de número 5, ele está dizendo, assim diz o Senhor, soprarei meu espírito e trarei de volta a vida. Porei carne e músculo em vocês, cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão a viver.
Então é Deus quem está fazendo todas essas coisas. É Deus quem levanta os mortos da sepultura espiritual. Então Deus pergunta para o profeta: podem esses ossos reviver? Aí, irmãos, é bastante interessante, porque quando você vê essa pergunta, poderão esses ossos reviver? As respostas podem ser diferentes. Se você fazer essa pergunta para um ateu, ele vai dizer nunca. Se você vai fazer essa pergunta para um cético, ele vai dizer impossível. Se você for falar para um incrédulo, ele vai dizer jamais. Quando você pergunta a uma pessoa que tem um conteúdo de fé, ele vai responder: Senhor, tu sabes. Ele descarta a possibilidade do nunca, do jamais, do impossível. Porque as coisas impossíveis para os homens, elas são possíveis para Deus. Ele olha para uma situação impossível para ele, que está sendo perguntado, e diz: bom, a minha resposta, ela é uma resposta humana. Mas, Senhor, tu sabes. O que ele está dizendo? Que se Deus quiser, irmãos, os mortos se levantam mesmo. Aí você vai ver a ação de Jesus operando. Quando ele quis, o leproso ficou limpo, o paralítico andou. Quando Deus quer, você vê quantos bêbados se tornaram sóbrios, quantos drogados ficaram livres. Até um feiticeiro pode se render ao poder de Jesus. Isso é possível. E Deus quer que isso seja possível. Então Deus pergunta: é possível? Deus pergunta agora para você: é possível a sua vida receber restauração? É possível a igreja de Deus, do Senhor Jesus, ser cheia do Espírito Santo? Irmãos, é possível. Não seja um incrédulo dizendo não acredito. Não seja um ateu dizendo nunca. Não seja um cético dizendo é impossível. Seja alguém que creia no poder de Deus. É possível os pastores serem tochas de acesas na mão de Deus. É possível os líderes serem cheios da unção de Deus. É possível nós termos uma família perdoadora, nós termos jovens santos. É possível esta igreja ser cheia de igreja de oração, de unção, de poder de Deus. É possível sermos uma igreja ganhadora de almas. Aleluia! Aí eu pergunto: por que é possível? O que você sabe que Ezequiel não sabia? O que você pode que Ezequiel não podia? O que você percebe que Ezequiel não percebia? Está olhando? Que interessante. Então, há uma coisa interessante. Ezequiel disse: ó soberano Senhor, só tu sabes. Viu o detalhe do só? Só tu sabes. É o que ele responde. Agora, hoje eu e você, nós sabemos que Deus quer ver a sua igreja plena de virtudes, de poder, cheia do fruto do Espírito. Naquela época o Espírito Santo não se manifestava na vida das pessoas, a não ser na vida dos reis, dos profetas e dos sacerdotes. Mas hoje o Espírito Santo está disponível a todo que crê. Aleluias! Então Deus quer fazer de pastores, de líderes, de crentes, todos cheios de intrepidez, usufruindo da autoridade dada à igreja, com sinais, com maravilhas. E você pode trazer isso para a sua vida. Deus já nos proveu de todos os requisitos espirituais para nos inflamar, para nos encher, para nos dar poder, aleluias, para nos manter vivos. Quando você olha para o povo de Israel, a gente faz uma pergunta: se isso era possível de acontecer na vida daquele povo, quais os instrumentos de Deus para essa restauração? O que Deus ia fazer para prover isso na vida daqueles crentes?
Há duas coisas que é diferencial quando você vê nesse texto. A primeira delas é a palavra de Deus. Então, ele mandou profetizar aqueles ossos. Olha no verso 4. Olha o que ele diz no verso 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Está percebendo, irmãos, a profundidade disso aqui? Ouvir a palavra do Senhor é o diferencial para a vida. Oh, aleluia! E isso, irmãos, é possível a todos nós. Porque você não é um osso seco. Você não é alguém que já definhou, que morreu. Você ainda está vivo, você está respirando. E a Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança. Aleluia! Então o segredo aqui é ouvir a palavra do Senhor. E Deus chama os mortos pela palavra. Não há outro instrumento, não há outro método. Essa é a verdade de Deus para acordar a vida das pessoas. Talvez a maior crise que possa acontecer numa igreja é quando ela abandona a palavra e começa a pregar outro evangelho, começa a pregar doutrinas de homens, mensagens de autoajuda, às vezes pregando simplesmente só uma mensagem que cativa as pessoas, as vontades delas. Por causa disso vão criando heresias e muitas fantasias na igreja, coisas inexistentes. As pessoas não se alicerçam, as pessoas não estruturam a sua vida. E eu tenho visto agora, acompanhei alguns irmãos de nossa igreja e alguns outros casos do nosso ministério, no nosso site de pastores, e vendo muitas pessoas vivendo esse momento do Covid num desespero incrível. Literalmente no desespero, na ansiedade. Eu vou pregar sobre essa questão aqui por esses dias aqui na igreja. Lembre que quando surgiu o lockdown e nós paramos de fazer culto presencial, a primeira mensagem que eu preguei na igreja foi, não sei se você lembra, eu falei que a imaginação é a metade da doença. Então eu estou vendo hoje, depois de quase 1 ano e meio, eu estou vendo que muita gente está usando a imaginação no meio da doença. E isso gera uma ansiedade muito grande, isso deixa as pessoas numa situação muito tensa e muito delicada. E a gente precisa entender, irmãos, que se você entra num quadro desse, se você se apega se vê positivo no Covid, o que você precisa trazer na sua mente agora não são as estatísticas da mídia. Não é aquilo que está acontecendo dizendo, as pessoas estão morrendo em tudo quanto é lugar. Ai meu Deus, agora a minha vida acabou. Não, querido, é a hora de você trazer à existência a palavra de Deus. É isso que, se você ouviu o testemunho do pastor Clérimundo, ele disse. Porque quando ele foi para a UTI, ele começou a saturação dele se comprometer, e os médicos disseram, nós vamos precisar te entubar. E ele disse, não me entube, espere até amanhã, eu vou falar com Deus. Porque às vezes a pessoa está numa situação dessa e diz, nós vamos te entubar. Ai meu Deus, a minha vida acabou. Quase que 80% das pessoas que estão entubadas morrem. Ai, isso é uma estatística, agora a minha vida acabou. Ele orou para o Senhor. No outro dia os médicos chegaram. Pastor, a sua saturação melhorou, nós não vamos te entubar. Passaram uns dias, 2 dias, pastor, o senhor só tem um rim. Pastor Clemente perdeu o rim em 2002. O senhor só tem um rim. Nós vamos precisar fazer hemodiálise. Pastor Clemente disse, não faça hemodiálise, espera até amanhã. Imagine um homem com só rim. E boa parte das pessoas que vão numa situação dessa precisam fazer mesmo.
Ele não disse, o que eu posso fazer, né? Eu sou uma pessoa debilitada mesmo, eu sou uma pessoa de alto risco, eu só tenho um rim, então faz isso, dá um jeito na minha vida. Não, ele disse, espere até amanhã, existe um Deus que tem a última palavra sobre essas coisas. Aleluia! Irmãos, é a palavra de Deus que você tem que trazer na sua mente, colocar no seu coração e na sua memória, é nela que você tem que falar, é ela que você tem que trazer a lembrança. Aprenda a citar os versículos bíblicos, os textos bíblicos, isso te fortalece no meio das lutas, isso te impede de morrer espiritualmente, de não se entregar. Aleluia! Você vê que é tão simples, os exemplos estão largos na Bíblia. Ele está dizendo para esses ossos ouvirem a palavra do Senhor. Então, ele tá dizendo aqui, queridos, se queremos ver os mortos recebendo vida, se queremos ver conversões verdadeiras, nós precisamos pregar a palavra. A palavra de Deus deve ser pregada com sabedoria, com autoridade, com revelação, com unção. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. Aleluia! E vocês podem até entrar num princípio de incredulidade. Você pode até se tornar ansioso, instável espiritualmente. Mas aqueles que acompanham o meu pastorado aqui há 20 anos sabem que eu não venho aqui para esse púlpito enquanto Deus não me dá essa palavra. Os irmãos sabem que eu tenho gastado o maior tempo dos nossos cultos com a palavra. Aleluias! Trazendo uma palavra para edificar a sua vida, para construir uma posição de fé, para que você vença. Não é só uma automotivação, irmãos, é a motivação que Deus nos dá através da sua palavra. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É isso que muda, é isso que é o diferencial. Outra coisa, irmãos, são dois instrumentos de Deus para a restauração. Um deles é a palavra. Irmãos, o outro é o Espírito Santo. Se você olhar nesse texto, você vai concluir isso. Eu não estou forçando nenhuma exegese. Você vê que aqui ele está dizendo, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui nesse texto, quando você lê, há 2 versículos que falam sobre o Espírito do Senhor, que é o verso 1 que diz, e veio sobre mim o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. Se você olhar o verso 14, ele está dizendo, e porém meu Espírito sobre você, é o Espírito Santo. Quando ele diz, me levou um Espírito, ele estava falando ele, foi em Espírito e acompanhou, foi uma visão. Quando ele diz, vou trazer Espírito, ele está falando do ruar, vida, aquele Espírito que soprou no homem, quando foi criado lá do pó da terra. Então ele trouxe esse espírito vivente. Só que aquele povo, eles tinham esse espírito vivente e morreram. Agora eles voltaram a essa condição e voltaram à vida. Mas quem vive sem o comando, a ação e a unção do Espírito Santo, eles podem correr o risco de perder a esperança e voltar e ir para a morte. Aquele povo passaram pelo cativeiro várias vezes, não era a primeira vez. Então as pessoas podem ir e vir na sua fé e nas suas incredulidades. Então aqui ele vai mostrar que um outro instrumento de Deus para restaurar é o Espírito Santo. E o verso 14 diz isso, quando o Espírito entrou neles, houve essa vida, a alegria, eles receberam a vida, eles se sentiram fortalecidos para a guerra. Nós precisamos do sopro do Espírito, irmãos, trazendo vida, levantando os caídos, ressuscitando esses mortos espirituais, é Ele que dá vida. É o Espírito Santo que regenera, que convence do pecado, que nos batiza no corpo, que nos dá a vida nova, que nos sela, que nos enche de poder, que batiza com o Espírito Santo. Então esses são os modos de Deus trabalhar. Você vê isso acontecendo no Velho Testamento e agora no Novo Testamento. Você vê isso acontecendo no início da igreja, quase 2000 anos atrás, e hoje, depois desse tempo de existência da igreja na terra, nós vemos que a palavra e o Espírito
é que devem atuar para promover todas as mudanças necessárias. Quando a gente vai olhando aqui nesse texto, há uma coisa bastante interessante, que a gente vê o processo desse agir de Deus. A gente fica pensando, como é que isso acontece na vida das pessoas? Olha o verso de número 7. Ele fala: então anunciei a mensagem como ele havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouvi em todo o vale um barulho, ou um ruído, ou um som. Houve um ruído, um barulho, irmãos, um som, uma agitação. Mas isso ainda não era vida, porque restauração não é barulho. Não se gera a vida de Deus com propaganda e com marketing. Ezequiel não confundiu barulho com criação, atividade com unção, agitamento com avivamento, ativismo com o evangelho. São essas coisas que muitas vezes as pessoas estão envolvidas e a igreja se envolve em muito ativismo sem resultado. Irmãos, eu gosto de mostrar, fazer uma comparação da igreja em alguns aspectos com a barata, com a perna para cima. Ela está deitada, com as pernas para cima e movimentando as pernas. Só que ela não sai do lugar. Percebe isso? Se nós não tivermos a consciência da verdade do que é a palavra de Deus, nós não produzimos. Nós não produzimos nem para nós mesmos, nem para os outros. E muitas das vezes Deus cura a nossa vida quando nós curamos os outros. Deus abençoa a nossa vida quando nós abençoamos os outros. Deus responde às nossas orações quando nós somos instrumentos de vida para os outros. Você vê que Jó, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, que na verdade eram inimigos, que criticava, que acusava, que queria achar pecado e defeito na vida dele. Mas Jó não se deixou levar pelas emoções negativas. E a Bíblia diz que enquanto ele orava por esses amigos, Deus mudou a sorte dele. Outra coisa que a gente vê aqui no processo da restauração, ele fala uma coisa bastante interessante, que é a questão do ajuntamento. Os ossos estavam espalhados, eles estavam dispersos. Eles se juntaram. Os ossos voltaram às origens. Ficaram em ordem, cada um ainda era osso. Ainda que sem vida e sem fôlego. Mas havia um processo, irmãos. É interessante a gente entender o processo de Deus trabalhar na nossa vida. E o ajuntamento, ele é diferencial. Quando você vê todos esses ossos juntando ali, às vezes as pessoas poderiam ficar maravilhadas de ver aquele mistério. Mas Ezequiel não ficou satisfeito com aquilo. De que vale um bando de esqueletos se não podem produzir nada? Os ossos estavam juntos. Então, o processo de Deus estava acontecendo. Sabe qual é talvez a maior mentira de Satanás na vida de um crente? É quando você está no processo, que Deus está juntando os seus ossos, que Deus ainda está te reconstruindo em algumas questões. E você começa a pensar que Deus te abandonou, que Deus não vai jogar sua causa, que Deus esqueceu de você. Porque o processo, irmãos, do agir de Deus na vida das pessoas, ele é muito amplo. O problema é, pelo fato de nós sermos imediatistas, nós começamos a julgar o todo por uma parte quando as coisas não acontecem e saem do jeito que a gente quer. Então nós podemos fazer
reflexões erradas a respeito de Deus. Embora você não diga que Deus é uma farsa, que Ele é mentira, que Ele é Deus de engano, que não adianta nada servir a Ele, que não abençoa nada, embora você não diga isso, mas você deixa de crer. Eu já ouvi pessoas aqui da igreja dizendo: eu não faço mais campanha, projeto de vida, eu não oro mais, Deus quiser fazer, Ele faz. O que a pessoa está dizendo? Que ela foi enganada por Deus, por não fazer do jeito que ela queria. Então a gente precisa entender que é um processo de Deus trabalhar na vida das pessoas. É um processo que leva tempo. Quanto tempo Deus precisa para salvar o seu esposo, ou a irmã? O meu pai foi salvo na hora da morte. Embora minha mãe liderava na igreja e foi crente a vida toda. Meu pai foi alcoólatra aos 64 anos. Tiveram uma série de percalços. Era um processo. Se a minha mãe concluísse, por causa do abandono, pela falta de conforto, porque meu pai nunca conseguiu construir algo para a família, foi ausente em muitos aspectos. Se minha mãe tivesse nesse período, nesse processo, desistido da sua fé, ela não teria conseguido o intento, que era que Deus salvasse a vida dele. A coisa, irmãos, que Deus vai fazer para a nossa alegria hoje, a coisa que Deus vai fazer para a nossa alegria na eternidade. Isso é o processo de Deus. Quando a gente entende isso, o nosso coração, ele não se abala. Por isso que o Salmo 112 diz isso: os que confiam no Senhor não se atemorizam das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Aleluias. Então, há um processo de Deus trabalhar na vida das pessoas. Então, a gente precisa ter essa consciência. Você vê aqui que o texto fala que ele colocou tendões em carnes, no verso 8. E agora eles estavam de pé. Eles tinham uma estrutura, pareciam gente, mas ainda estavam mortos. É isso que a gente precisa entender, irmãos, e fazer aplicação para a nossa vida. Porque nós podemos ter uma estrutura, podemos ter uma igreja, podemos ter todo um conforto, podemos ter toda uma metodologia, uma denominação, podemos ter cânticos, coreografia. Mas de repente não podemos ter vida. Nós podemos ter religião, frequentar a igreja e não termos vida. Ele está falando de pele. Eles tinham aparência, eles tinham agora, em relação aos ossos e os nervos, agora eles tinham uma beleza, uma certa estética. Mas eles ainda estavam mortos, e eles eram apenas cadáveres. E esse talvez seja o grande engano de Satanás, que antigamente, eu lembro quando eu era criança, que alguém pecava, a pessoa tinha a maior vergonha de ficar no meio da igreja. Hoje as pessoas pecam, normal. Deus me entende, continua tomando ceia, continua tocando a sua vida normalmente. Então alguém pode parecer filho de Deus, pode aprender um vocabulário evangélico, pode ter cacuete de crente e não estar vivo. Não foi essa a grande crítica que Jesus fez aos fariseus? Eles eram bonitos por fora, mas estavam mortos. Eles eram parecidos como túmulos caiados. Então, irmãos, é preciso mais. É isso que eu quero que vocês entendam, é preciso mais. Alguém para morrer basta estar vivo. Alguém para perder a vida espiritual é só você começar a colocar uma coisinha na sua mente, uma dúvida, uma interrogação. Só você abrir um parênteses e dizer: eu vou ficar mais quieto agora, eu não vou orar com mais intensidade, eu vou deixar essa questão aqui que eu não sei o que eu faço. Quando você começa a ter essas situações, você começa a não saber o que fazer. É por isso que o Espírito precisou vir sobre aquele exército que estava de pé, que estava vivo, mas não tinha o Espírito.
Vê que o texto diz que o fôlego entrou neles, então eles viveram. Ele está falando de uma outra vida, irmãos. Ele está falando agora da vida do Espírito, literalmente, uma comunhão com Deus. Só o Espírito pode regenerar a alma humana. Só o Espírito pode transformar a vida humana. Só o Espírito pode trazer a restauração em nosso meio. Só o Espírito Santo pode fazer jogar rios de água viva dentro de nós. Só o Espírito pode nos dar poder e fazer essa igreja se levantar como um poderoso exército contra o inferno. Então o Espírito está fazendo isso. O Espírito vem fazendo isso. O Espírito quer fazer isso. E nós não podemos ser entraves para aquilo que o Espírito quer fazer. Já disse aos irmãos que todos os crentes, não importa as denominações, todos aqueles que dizem, eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador, me arrependo dos meus pecados, todos eles têm o Espírito Santo. Todos. Efésios capítulo 1 diz isso, que quando nós recebemos a palavra de vida, olhe na sua Bíblia, abra lá em Efésios capítulo 1, vou ajudar você a guardar isso. Olha o verso de número 13, Efésios 1, 13. Olha o verso de número 13, ele diz assim, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade para o louvor da sua glória. Então olhe para mim. Todos nós recebemos o Espírito Santo, não importa a denominação. Por isso que crente não bate boca com crente, por causa da metodologia dele. Por isso que nós não estamos nem aí para a metodologia da Universal, da Mundial, de comunidade, da church, qualquer igreja. Recebeu a Cristo, tem o Espírito. Então há duas coisas que podem acontecer depois desse caso aqui. Você pode se revestir do Espírito, receber poder para você viver, como aconteceu com os crentes em Pentecostes, como aconteceu com os discípulos, eles já tinham o Espírito, o Senhor já tinha soprado sobre eles. Quando eles estavam trancados no quarto, Jesus apareceu sobre eles e receba o Espírito. Só que Jesus diz, vão para Jerusalém e fiquem ali até do alto agora ser revestidos de poder. Eles já tinham o Espírito, agora eles seriam revestidos de poder. Então o que acontece com os crentes? Ou eles podem ser revestidos de poder, ou eles podem ir para outro extremo. Olha Efésios capítulo 4, verso de número 30. Efésios 4, 30. Ele fala aqui, no verso 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Então olhe para mim, você recebeu o Espírito Santo como selo, mas você pode entristecer esse Espírito Santo. O entristecimento é um processo de deteriorização espiritual, de decadência. E as pessoas podem ir ainda mais fundo na decadência. Olhe 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Olha na sua Bíblia e marque o verso de número 19. Olha o que ele diz. Não extingais o Espírito, não apague o Espírito. Então, só marque esse texto e volta aqui para mim continuar a palavra, para mim caminhar para o encerramento. Então, o que está acontecendo aqui? Todos nós fomos selados com o Espírito. Ou nós vamos nos revestir para uma vida abundante em Cristo,
de poder, com sinais, com maravilhas, orando em todo o tempo no Espírito, falando em línguas para edificar a si mesmo, ou você vai entristecer o Espírito, ou você vai apagar o Espírito. Pensa que quando o texto diz extinguir o Espírito ou apagar o Espírito, você vai fazer isso só na sua vida. Você vai fazer isso só na sua vida. Você não consegue apagar o Espírito na minha vida. Você não consegue entristecer o Espírito na minha vida. Você pode entristecer o meu Espírito, porque quando a Bíblia fala de entristecer o Espírito, então vou mostrar uma coisa bastante interessante para vocês. Volta lá em Efésios 4. Você vai ver por que ele entristece o Espírito Santo. Olha em Efésios, capítulo de número 4. Olha só, verso de número 29. Ele fala assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Né? São conversas. Olha só, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Aí ele diz: não entristeça o Espírito Santo. Então, um modo de você entristecer o Espírito Santo é pelas palavras. São nos relacionamentos. Agora vamos ler o verso 31 e 32 para completar o raciocínio. Porque quando ele fala não entristeça o Espírito Santo, ele está dentro de um contexto, ele não está falando isolado. Olha o verso 31. Livrem-se de toda amargura, de raiva, de ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, a pessoa que não perdoa, ele entristeceu o Espírito Santo de Deus, está aqui o texto dizendo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado como a gente vive em família, quando a gente toca casamento, quando a gente lida com os filhos, quando a gente lida com as pessoas, o que você fala e recebe nos grupos sociais. Então, de repente, você é um morto e não percebe, porque você não perdoa, porque você vive em mágoa, porque você vive em ódio. E eu falei na quinta-feira retrasada aqui, o que impede as pessoas de fluírem no Espírito Santo? Ódio. E destrinchei aqui, seguramente com umas 30 palavras de conceitos que dá a ideia de ódio. Que é mágoa, que é sentimento negativo, que são contrariedades, que são indiferenças, e por aí vai. Está tudo embutido em ódio. Então você vê que aqui os relacionamentos é que pode fazer com que o Espírito entristeça na vida das pessoas. Então a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Então, irmãos, o que nós podemos ver como resultado dessa restauração? Quando você olha no texto, vou voltar para Ezequiel 37. Quando você olha para o texto, você vê que os ossos secos passaram a viver e se puseram em pé. Isso significa o quê? Que Deus pode nos levantar, que Deus pode nos unir, que Deus pode nos capacitar, Deus pode nos dar um só coração, um só propósito, para sermos nessa igreja como um exército do Senhor, nos levantarmos em nome do Senhor para fazer sua obra, para viver os seus projetos, para viver uma vida nova. Queridos, Deus pode fazer isso na minha vida, na sua vida, aleluia! Não importa se você viveu até hoje, quando você veio para a igreja, numa situação de ódio, de mágoa, de ressentimento, que você entristeceu o Espírito, que você apagou, mas Deus pode fazer como fez com aqueles ossos, nos colocar de pé, aleluia! O texto diz que os ossos saíram da sepultura existencial. Não importa quanto seja profunda a sepultura existencial que você se encontra. Pode ser que você até tenha perdido a esperança. É isso que é importante. Porque às vezes nós queremos os resultados
E a gente perde a esperança. E quando diz assim, eu estou sem esperança, eu não sei o que fazer na minha vida. Pois eu vou dizer a você nesta manhã. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 4. Romanos capítulo de número 4. Olhe na sua Bíblia. Olha na sua Bíblia, eu ia ler a partir do verso 18, mas eu estou procurando aqui o texto é rico demais. Vamos ler a partir do verso 16, olha na sua Bíblia. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é pai de todos os que creem. Guarda aí, volta para mim aqui a sua mente, guarda esse texto e vamos continuar. Está percebendo? Aqui está dizendo que Abraão é pai, não só os que viveram debaixo da lei, mas de todos aqueles que têm fé. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Então o exemplo de Abraão é o exemplo que precisa estar na nossa vida. Agora vamos ver o verso 17. Ele diz, conforme aparece nas Escrituras, Deus dizendo, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Irmãos, olha aqui para mim. Você está entendendo porque que Abraão foi chamado de pai da fé? Ele está dizendo que ele cria que Deus é capaz de trazer os mortos de volta à vida. E cria também que Deus podia fazer coisas novas do nada. Oh, aleluia! Irmãos, que coisa maravilhosa. Ele está mostrando aqui o que é a fé. A fé que tinha nele. Não é que ele teve uma experiência de ressuscitar morto, que ele viu isso. Mas ele está dizendo que ele cria. E embora não estivesse vendo, mas ele diz, Deus é poderoso para fazer essas coisas mais estranhas e impossíveis. Era isso que estava no coração dele. Olha na sua Bíblia agora, verso 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número dos descendentes que você terá. Olhe para mim, por favor. Deus faz um trato com Abraão, tira ele da terra prometida, aos 75 anos de idade. Fala, ó, vai para onde eu vou te mostrar, e vou fazer de você uma grande nação. Mas ele não tinha filho. Abraão estava com 99 anos, Gênesis 17, Deus aparece a ele e diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. Aí você pensa, poxa, um homem de 99 anos, Deus precisa falar para ele ser perfeito? O cara já não dá conta de mais nada. Pecados sexuais nem passaria na cabeça dele. Mas Deus diz, anda na minha presença e ser perfeito. Aos 99 anos, irmãos, havia 24 anos que Deus havia tirado ele da terra dos seus pais para levar para uma terra prometida, feito uma promessa e não havia cumprido. E o texto está dizendo que Abraão creu. Aleluias. Abraão creu. Olha o verso 19. E a sua fé não se enfraqueceu, embora soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha nenhum vigor. Ou seja, pensa nisso aqui, irmãos, que ele está falando.
Pensa na questão natural de homem e mulher para gerar filhos. Pensa na mulher que tem todos os meses as suas regras e precisa ovular para gerar filho. Sara já não ovulava. Eu não sei se o sêmen de Abraão estava estragado ou se ele não tinha mais ereção. Mas ele está dizendo que ele não tinha mais vigor no seu corpo. Percebe isso, irmãos? Ele está dizendo que Abraão creu nessas condições. Olha o verso de número 20. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Aleluia! Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu e com isso deu glória a Deus. Oh, irmãos, aprenda isso. Quando as coisas estiverem dando erradas, quando o processo estiver na sua vida só nos ossos secos, quando não houver a vida que você espera, não deixe de dar glória a Deus, porque Deus traz à existência aqueles que já morreram. Deus cria coisas novas do nada, aleluia. O processo é glória a Deus, por eu não saber o que está acontecendo, mas glória a Deus que tem poder para mudar essa história, aleluia. É isso que ele está dizendo. Olha o verso 21, Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometera. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para benefício deles. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus. Falando aqui da vida, aí você percebe uma coisa: a ação de Deus e a ação do homem. Você entende o que Deus que tinha que fazer no corpo de Abraão e Sara, e que Abraão e Sara tinham que fazer. O que eles podiam fazer, irmãos? Um enxerto? Uma inseminação artificial? Uma fertilização in vitro? O que eles podiam fazer, irmãos? Só podiam crer em Deus. Só podiam crer em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles só podiam crer em Deus, irmãos. E foi justamente isso que eles fizeram. Graças a Deus por isso. Há uma coisa muito importante, irmãos, que a gente precisa ter como consciência, que o Espírito Santo ele pode quebrar o poder da morte na nossa vida, de desastar as vestes mortuárias e fazer com que uma pessoa viva livre, cheia de vida. Nós vemos aqui o resultado da ação de Deus na vida desse povo. Uma experiência profunda com Deus. Verso de número 3 diz: saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e fizer sair dela o meu povo. Ou seja, vocês vão ter entendimento, vocês vão ter revelação, vocês vão ter motivação para a vida. Olha o verso 14: porém em vós o meu espírito e vivereis. Então ele está dizendo aqui que a gente precisa entender o mover de Deus na nossa vida. Irmãos, se esse relógio digital é ruim, que eles andam depressa demais, irmãos. Quando a gente fala isso, é importante que você entenda a ação do Espírito. Eu vou falar só isso aqui e vou parar. Talvez à noite eu pregue a mensagem toda, porque ainda tem, eu anotei aqui 2 páginas, mas depois eu falo à igreja. Mas a gente precisa entender o mover de Deus.
Olha na sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Lucas 14. Porque o que depende de nós fazer, todo mundo tem que fazer. Isso aconteceu com Jesus. Porque às vezes a gente fica pensando, isso só acontece comigo. Não. Então, olha Lucas 4. Vou mostrar 3 exemplos de Jesus em situações diferentes. Verso 1. Olha só. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Olha aqui para mim, irmãos. Você sabe o que é ser tentado pelo diabo 40 dias? Isso aqui mostra uma coisa bastante interessante. Que Jesus sabia qual era a sua missão. Ele sabia que o diabo estava soprando na mente deles, inclusive coisas ligadas à palavra, para tentar confundir a vida dele, do mesmo jeito que soprou lá no Éden. Quando eu disse para Eva que Deus não falou para você não comer e nem tocar. Então aquilo aguçou a Eva, que ela começou a tocar e começou a desejar, a cobiçar aquilo. Então o diabo aqui usou a própria palavra para gerar confusão na missão de Cristo. E ele foi levado para o Espírito para ser tentado. A gente precisa entender o seguinte, que muitas das vezes nós podemos enfrentar situações difíceis e complicadas, e a gente pensa, onde é que está o Espírito? Eu estou andando em Espírito, estou buscando a Deus, olha só o tamanho de tentação que eu estou nela. Só que quando Jesus estava aqui fazendo isso, ele estava na missão, e a missão dele era comprar o pecado da humanidade e vencer todo o poder do diabo, e com a sua morte ele fez isso. Então, Jesus estava lutando com o diabo, só que hoje, nós lutamos com o diabo numa condição diferente, porque o diabo, hoje nós já sabemos que ele foi derrotado. O diabo é um inimigo derrotado. A gente precisa ter esse entendimento. Olha ainda o verso de número 14. Quando Jesus passa o processo da tentação, diz assim, verso 14, e Jesus, movendo-se no poder do Espírito, ou no Espírito, ou cheio do Espírito, aqui no mover, voltou para a Galileia. Então agora, o que é interessante, ele começou a se mover, ou seja, o seu caminhar, as suas ações, as suas palavras, eram no Espírito. Então a gente tem aqui o exemplo do próprio Senhor Jesus, que o Espírito trabalhou na vida dele, e como é que ele trabalha na nossa vida. Quando Jesus entra no templo, olha o verso de número 18, quando ele vai começar o seu ministério, agora eu vou fazer as coisas. Ele não tinha feito ainda o primeiro milagre, mas quando ele vai fazer o primeiro milagre, antes de operar, aqui mostra que ele entra lá na sinagoga, olha o verso 18, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, irmão, você vê que para enfrentar Satanás, ele estava no Espírito. Para sair, para fazer os milagres, ele começou a mover no Espírito. Para fazer qualquer sinais, ele dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, esse é o diferencial. Deus disse para aquele povo, porei o meu Espírito sobre vocês, e vocês viverão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o verdadeiro sentido da vida está aqui. Não se iluda olhando para a sua vida, para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas frustrações, para as suas decepções.
Não se justifique dizendo que eu mereço passar por isso. Olha, por pior que você seja a sua vida nesse momento, por mais difícil que sejam as coisas que você enfrenta, e por mais que você tenha provocado os seus problemas, saiba que essa situação de morte, o Senhor quer tirar da sua vida nesta manhã. Ele quer te dar essa vida. Por isso que Ele trouxe aqui para mostrar essa palavra, mostrando que aquele povo havia cometido inúmeros pecados, mas mesmo assim Deus agiu por eles. Você vê que quando Deus fala lá em Tiago, que manda os presbíteros e ungir, Ele diz assim, que a oração da fé levantará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O texto não está dizendo, ele não vai ser curado porque cometeu pecados. O texto está dizendo, apesar dele ter cometido pecados, mas se arrependeu, confessou e deixou, ele será curado. Aleluia! Então coloque-se de pé, eu quero orar com você, para que a vida de Deus desça sobre você, para que o Espírito Santo mova na sua vida. Para que você aprenda a caminhar e a viver nessa novidade de vida que nós temos em Cristo Jesus. Aleluias. Irmãos, eu quero, antes de orar, eu quero perguntar se nesta manhã aqui nós temos alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso. Ou se temos aqui alguém que ainda não fez essa confissão, ou que já fez essa confissão, mas por algum motivo parou na sua caminhada cristã, está afastado, desanimado, se sente morto espiritualmente e precisa de vida. Eu quero perguntar se tem alguém que quer fazer esse voto de fé, entregando a sua vida ao Senhor nessa manhã. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém nessa condição entre nós? Amém. Então eu vou orar com você. Você que já é crente, e você que ouviu essa palavra, que recebeu essa palavra, e você que está nessa busca de caminhada com Deus. Queridos, também é uma coisa importante quando nós estamos ministrando a palavra, porque todo o processo que está acontecendo, ele é espiritual. Muitas vezes, pessoas vivem dentro da igreja por anos e não rompem espiritualmente. Às vezes, fez uma confissão no passado que nunca quebrou ela. Às vezes, fez um pacto, recebeu, entendeu, alguma influência maligna sobre a sua vida. E às vezes as pessoas têm coisas que remetem a essa vida passada, e a pessoa nunca confessou e nunca saiu disso. Então eu quero orar nesta manhã com você que tem lembranças de passado, ou os seus pais te levaram a um centro espírita, você recebeu passe, você recebeu uma palavra de maldição, sabe? Ou você carrega uma carga negativa que vem de família, de relacionamentos, de pessoas, e isso te entristece, isso te oprime, isso tira a sua vida. Coisas que muitas das vezes está sobre você, e que você tem motivos justos para sofrer aquilo. Mas você precisa confessar isso no mundo espiritual, para que todas essas influências e setas te deixem, para que você rompa no espírito. Esse é o processo de vida. Aquele povo estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E era um ciclo. Aconteceu isso uma, duas, várias vezes na vida dele. E eu não sei onde é que você precisa confessar ou romper com o seu passado. Mas se você está nesse propósito, eu vou orar com você. Eu quero que você levante a sua mão e eu vou pedir para que Deus trabalhe na sua vida. Pai, em nome de Jesus,
O Senhor conhece, meu Deus, a história desse homem, dessa mulher. Oh Deus, o que eles têm sobre a sua vida como carga negativa, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que vieram sobre eles como uma palavra, Senhor, de maldição. Oh Deus, uma influência de paz. Oh Deus, situações que foram geradas em relacionamentos, oh Deus, complicados, que geraram tristezas profundas que nunca foram superadas. Meu Deus, pessoas que tiveram influência em centros espíritos, meu Deus, tiveram um passe, oh Deus, e sabe que houve um envolvimento. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eles estão rompendo, eles estão dizendo: eu rompo com o meu passado, eu decido deixar para trás, eu nego tudo aquilo que falei, abrindo espaço para o diabo agir na minha vida. Senhores, eles estão dizendo: eu perdoo todos aqueles que me ofenderam. Senhores, eles estão vivendo agora um novo tempo, um novo propósito. Espírito, desça sobre eles, promovam vida, em nome de Jesus. Recebe vida, recebe libertação nas suas emoções, na sua mente, dos seus complexos, dos seus problemas, tudo aquilo que está te oprimindo e te marcando negativamente. Eu libero, como profeta de Deus, uma palavra de libertação sobre a sua vida. Novos tempos na presença de Deus. O Espírito Santo está sobre a sua vida e se cumpre na sua vida esse texto de Ezequiel capítulo 37, verso 14: e porei sobre vocês o meu Espírito, e vocês poderão viver em paz, com alívio, para a glória de Deus, experimentando o melhor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se assente, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fomos abençoados nessa manhã? Fomos abençoados sim, né? Pela palavra, pela graça e a misericórdia do Senhor. Tem alguém nos visitando hoje? Algum amigo, algum irmão? Se tiver, se manifeste, por favor. Coloque-se de pé, por favor, para que possamos receber. Temos ali mais alguém? Muito bem. Vamos recebê-los, digo assim comigo: sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Voltem mesmo, tá? É um prazer ter vocês aqui conosco, é uma alegria muito grande. Bem, irmãos, essa é a semana da ceia, e na semana da ceia nós temos a oração às 6 horas da manhã. Então, aqueles que puderem, aqueles que quiserem, se programe e esteja aqui a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, para nós estarmos juntos orando. Segunda-feira tem a tarde da bênção, terça-feira o encontro com a palavra, quarta-feira temos a consagração e o discipulado, e na quinta-feira o culto de oração. Nosso culto de oração é culto de libertação, culto de cura divina, culto de busca de poder. Então vamos vir para o culto de oração, mas vamos vir preparados, né? Preparados, ansiosos para orar, para buscar a presença de Deus, para que nós sejamos revestidos pelo poder, pela graça do Senhor Jesus. O pastor Jânio aqui está pedindo para levantarmos um clamor, uma oração, né? Pelo irmão Alailton, que é esposo da irmã Urânia. Ele está na UTI. Então, na oração final, nós vamos estar orando também pelo irmão Alailton. Pastor Israel. Ok, irmãos,
Nós temos aqui uma criança para ser apresentada, que é a Sofia. Sofia Beatriz Leite da Silva. E quero convidar aqui os pais, né? O Carlos Alberto da Silva, a Beatriz Silva. Deus está dando ali segundo filho a esse casal. Convidar os avós, né? O irmão Mauro, a irmã Leila. Estou vendo eles ali, né? A irmã Divina e o avô Benedito. E não sei se tem mais alguém da família. Se tiver, vem aqui para esse momento, né, de apresentação. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Graças a Deus. Irmãos, coloque-se de pé. Mas olha só que cara de bebê Johnson. Graças a Deus. Irmãos, Deus é dono da vida. E os filhos são herança do Senhor. E aqui é cumprimento da palavra na vida desses avós, né, que verão os filhos de seus filhos, né, e dou graças a Deus pela vida do Carlos, mas a Beatriz, que tem servido ao Senhor e aqui tem construído a sua família. Ali está vindo a avó e a irmãzinha. E esse casal são pessoas da igreja e eles têm o compromisso com Deus que vão ensinar, né, a Sofia nesse caminho da fé, né, e então nós fazemos isso apresentando os nossos filhos ao Senhor, consagrando eles ao Senhor. E é isso que fazemos. E os nossos filhos, que são ensinados por nós, que veem os nossos exemplos e que desejam a fé que nós temos por conhecer aquilo que foi ensinado dentro da casa, né? Então chega a hora desses filhos se batizarem. Então, Carlos e Beatriz, que Deus abençoe vocês, que essa criança seja bênção na vida de vocês e que vocês cumpram o papel social de pai e mãe, né, com disciplina, com sabedoria, com entendimento, para criar filhos no temor do Senhor. Então estenda suas mãos para cá, nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor a vida da Sofia Beatriz. Senhor, essa criança chega, ó Deus, na vida dos teus filhos como bênção e herança do Senhor. O Senhor lhes deu fertilidades, o Senhor lhes deu um casamento, o Senhor lhes deu uma família, e essa família tem sido ampliada com a chegada da Sofia. E nós queremos consagrar para que essa criança seja uma criança, ó Deus, que te conheça, que te ame, que te tema. Ó Deus, que seja instruída na verdade e nela persevera e também construa uma vida de fé. Abençoa ela, Senhor, com todas as sortes de bênçãos dele, Senhor, crescimento perfeito e saudável, que ela possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus, ó Pai. Senhor, quero orar pelos pais, para que o Senhor os abençoe, meu Deus, para que eles sejam firmes e fiéis na fé, ó Deus, que sejam bons modelos, bons exemplos, ó Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que não lhes falte portas abertas para ganhar o pão de cada dia, para trazer segurança e boa educação a essa família. Nós oramos e pedimos que toda sorte de bênção seja sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te pedimos. E todos digam: Deus abençoe a Sofia. Amém. Ore também por Reiriene, que está com Covid, a Cristina. Vamos continuar orando, irmãos. Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estiveram. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus. E neste momento eu quero lhe pedir, Senhor, lhe pedir por esses irmãos que estão passando por dificuldade, passando por enfermidade, Senhor.
Eu lhe peço, Senhor, que os alcance com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Visita, Senhor, o irmão Alailton nessa hora. Visite ali onde ele está, Senhor. Visite com o teu poder e com a tua graça. Vai operando na sua vida, Senhor. Traga, Senhor, restauração na sua vida. Cure deste mal, cura dessa enfermidade, Senhor. E todos os outros irmãos, todas as outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, que estão internadas, que estão hospitalizadas, eu lhe peço, Senhor, que o teu poder, que a tua graça haja na vida de cada um deles, Senhor. Que haja restauração, que haja cura, Senhor da glória, para a honra e para a glória do teu nome. Permita, meu Deus e meu Pai, que eu ministre neste momento a cura, a libertação dessas vidas, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Estendam todas as mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com nossas famílias, hoje e sempre. Tenham todos um bom dia, tenham um ótimo descanso, tenham um ótimo almoço, no nome de Jesus.